Bom, a bancada do Jornal Diário de hoje recebe novamente a dupla de documentaristas de nossa cidade, que tanto tem projetado as nossas histórias para o Brasil inteiro. E como nós estamos aí prestes a receber uma Copa do Mundo, o assunto da nova produção do Léo e da Regina só poderia ser a seleção brasileira e a sua relação com a cidade de Teresópolis. Gente, obrigado pela participação de vocês aqui de novo. Voltaram, né, à bancada do Jornal Diário. Nós já conversamos sobre o último trabalho de vocês. Agora um trabalho novo, que é essa relação da seleção com a nossa cidade. Regina, conta um pouco pra gente como é que surgiu essa ideia. Claro que a Copa do Mundo deve ter ajudado bastante, né? Estimulou naturalmente pela projeção que a cidade ganha, não é, com a presença dos jogadores aqui, porque a nossa cidade de fato é maravilhosa e acolher aos jogadores não é uma novidade para a nossa cidade, desde 66, não é? É verdade. E nesse momento, sobretudo, numa cidade que é maravilhosa, mas que está muito sofrida, né, minha gente? São vários os baques que nós temos recebido aqui. Então, fazer o filme que conta a história da seleção brasileira com a cidade desde 66, né, é uma forma da gente não só projetar a cidade para o país e para fora do país, mas também contribuir com a autoestima do cidadão teresopolitano. Que o cidadão se reconheça teresopolitano, se orgulhe, né? Aquele sentimento de cuidar da cidade, né? Receber os jogadores, né? Olha, a cidade da Seleção Brasileira de Futebol, como já foi a cidade dos festivais de cinema, né? Hoje a gente sai do país ou sai do estado do Rio e fala, eu moro em Teresópolis, a cidade da Seleção Brasileira. Então, esse orgulho motiva o cuidado, não é? E a gente precisa que essa cidade seja cuidada nesse momento, né? Então, essa é a motivação. Essa é a motivação. Agora, Léo, a gente estava conversando, né, sobre essa questão da produção e você falava que você tem encontrado histórias maravilhosas, né, nessa busca. E a tua parte, que é a parte de produção, é justamente encontrar essas histórias e tentar, né, trazer as histórias mais atraentes possíveis. Mas você também tem encontrado nos bairros, né, nas instituições e nos clubes que participaram desse universo da seleção brasileira em Teresópolis, coisas tristes também. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação. Encontrar boas histórias, encontrar situações de abandono, encontrar o desrespeito com a memória. A gente está sempre se topando com isso, né? A gente lamenta desde quando a gente não conseguiu entrevistar alguém a tempo e essa pessoa faleceu. Né? Então isso é a perda que a gente não se acostuma e é a que mais acontece, né? A gente não tem perna, às vezes tem uma agenda assim, tem uma pessoa que a gente sabe que tem uma memória boa, né? Mas a gente não sabe nem qual é o filme que a gente vai colocar nela. A gente vai lá e entrevista para ter, porque a memória oral daquela pessoa é muito importante. Um dia ela vai se encaixar uma história. Então a gente arruma um lugar na nossa agenda e, independente da gente estar sendo remunerado ou tendo pagamento para a equipe, a gente faz um esforcinho, arruma uma agenda, marca com a pessoa e vai. Mas isso é muito difícil acontecer com todo mundo. Então a gente já perdeu muita gente boa. Eu fico sempre preocupado, tem uma listinha de gente ali que eu fico... Tomara que a gente encontre a pessoa ainda com saúde, ainda com a memória, porque às vezes eu já cheguei tarde, no caso, por exemplo, do saudoso Délcio Monteiro. Olha, ele era tão eloquente, sempre foi muito eloquente, por exemplo, e ele participa, por exemplo, não tenho dúvidas de que ele, nessa história da seleção, por exemplo, né, estaria fazendo uma contribuição tremenda. E aí, quando nós chegamos no Délcio Monteiro, no nosso primeiro festival, no festival de cinema da cidade, né, o Cidade dos Festivais, a gente já pegou ele já com o Alzheimer, já corroendo ele. E a gente fez um esforço tão grande para colocar ele no filme que um fragmento de memória dele, aquelas são as reminiscências mesmo, fragmentos de memória do Délcio, no cinema que a gente filmou lá no Sesc, ele falando do Vicente Celestino, né? No palco, a humildade do Vicente Celestino, né? Em relação a alguém ter feito uma brincadeira que o Mazzaropi cantava bem, bateram palma para o Mazzaropi, né? E ele lá no palco, todo mundo sabia que o Vicente Celestino... Enfim, ele contou aquilo, ele contribuiu para o filme com aquele pouquinho. Esse é o lado mais... Agora, outra coisa que a gente acaba, quando vai investigando e vai descobrindo, né?
é essa coisa do abandono. Às vezes a gente fica triste, não sabe, sem relegar a culpa. Às vezes é culpa de formato, culpa do progresso, culpa de outras coisas. Não é culpar esse ou aquele. Mas a gente fica triste de ver como aquilo que foi reluzente no passado apagou, né? Tivemos lá no Clube do Panorama, por exemplo, as imagens do filme vão dizer. Não precisou nem comentar. Assim, você vê e pronto. Você vê e vai... Quem frequentou o Clube do Panorama, né? Assim como o Clube do Caxangá, no filme do Cidades Festivais, né? Nós fomos lá, levamos naquela época o Gerson Valadão, e a gente só ia gravar com ele lá. Ele mesmo fez questão de botar para fora o descontentamento, a tristeza dele de ter ver aquela tragédia. E o Panorama da mesma forma, né? E pouca gente sabe que o Panorama foi palco de treinamento da seleção brasileira, né? Tivemos lá o Pelé treinando, não é isso? Pelé foi fazer, a seleção ia lá treinar, quando chovia muito, o tempo estava meio ruim, aconteceu pouco em 66 isso. Sim. Mas era um lugar, eles foram lá, eu vi uma foto, né? Encontramos na nossa pesquisa uma foto do pessoal fazendo educação física lá dentro da quadra do Panorama. Pois é, uma história. Aí eu falei, Panorama estava nessa também? Vamos lá, vamos pesquisar. Então é esse trabalho, essa história que a gente vai trazer para o povo daqui, né? E fazendo uma força para a gente lançar o filme, assim, já beirando a Copa, para o povo já saber mais ou menos da nossa história, né? Uma coisa importante nesse momento que a gente tem se deparado as pessoas não conhecem essa história, né? Então, à medida que os mais antigos vão contando e os mais recentes, né? 66, e aí vem, a gente tem chamado a atenção a relação que a cidade travava com a seleção. A consciência da cidade em saber que está recebendo aqui uma Copa, né? E é centro das atenções. Imagina, se antes nós tínhamos, sei lá, 100 jornalistas, quantos jornalistas teremos esse ano? A previsão por baixo é em Teresópolis 1.200 jornalistas. Imagina, 1.200 jornalistas. Então, é como receber um hóspede, um amigo à sua casa. A população, esse espírito de recepção, né? Estamos recebendo, né? A seleção brasileira, o mundo inteiro está olhando para a nossa cidade. E como nós vamos receber essa seleção? Né? E isso tem que ser incutido, ou deveria estar incutido, em cada cidadão teresopolitano. Porque ter essa noção da importância, né? Essa noção, porque a gente sabe que as cidades turísticas, elas criam um espírito nelas, que uma cidade de 50 mil habitantes, na sua época auge do turismo, recebe 1 milhão de visitantes. Sim. E 1 milhão de visitantes não chega àquela cidade fazendo uma bagunça na cidade, né? Você sabe que tem que preservar. Tem que preservar. Mas quem que revela isso? É o cidadão. Então, ao fazer esse filme, a gente tem o desejo, né, de mostrar ao mundo como a gente recebe a seleção. Interessante. Né? E que cada cidadão que nos ouve hoje, né, repasse essa ideia de que nós, nesse momento, somos o umbigo do mundo do futebol. Está tudo virado para cá. É a seleção mais importante de toda a competição. Não só por ser a sede, mas por ser a maior vencedora, enfim. E é uma história que só Teresópolis pode contar. Só. Nenhuma cidade do Brasil pode contar. É uma história nossa. E olha, a disputa foi grande, hein? A disputa, ainda é, a gente foi se descobrir quantas cidades estavam ali, flertando com a direção da CBD para levar a seleção. Nós tivemos o Rio de Janeiro, que tentando construir aquela sede na Barra da Tijuca, São Paulo querendo levar para lá, enfim. Belo Horizonte. E com lobbies políticos muito importantes. Fortíssimos. Muito importantes. Agora, Regina, eu queria falar um pouquinho de um encontro que nós tivemos recentemente lá na casa da família do almirante Heleno Nunes, né, em que nós tivemos a oportunidade de entrevistar a sua xará, Regina, né, filha do almirante. Isso. E a gente falava desse legado deixado, né, por um homem que tinha um sonho, tinha sonhos, né, muitos sonhos, e atrás desses sonhos tentava viabilizar esses sonhos. E um desses sonhos é a sede da CBF aqui na cidade, né, na antiga CBD, né, a CBD e a CBF. Na verdade, foi durante o mandato dele como presidente da CBD que virou a CBF, né, pouca gente sabe disso. E a gente falava da importância desse persistir dele, né, de buscar o presidente da República, quem quer que fosse, a força para que viesse realmente para cá. Você vivenciou isso na tua pesquisa lá? Nossa, é assim, o homem de bem, sabe?
O homem de bem, exatamente. Um homem de bem. É um homem que teve algum poder, né? Político, né? Muitas amizades e sonhos. Muitos sonhos. E não era um sonho egotrip, o sonho de enriquecer, o sonho de se mostrar mais poderoso. Era o sonho de compartilhar os seus sonhos e realizá-los com os amigos, né? Um homem que, quando houve a ideia de que, olha, a CBF, a sede da seleção podia ser aqui nesse gramado, ele fala, nossa, que ótima ideia você teve, vamos tentar realizar. E daí batalha, chama os amigos, conversa e tal, e consegue realizar. Então, a gente conversou na ocasião que a gente precisa desses homens de bem para a nossa sociedade, né? A gente precisa dessa ideia da cooperação, porque uma sociedade sem o sentimento de cooperação, ela se transforma no quê, né? Então, quando a gente ouve a história do Heleno Nunes, o almirante Heleno Nunes, né? Quer dizer, tinha todo... Ele foi um benfeitor dessa cidade, do estado do Rio de Janeiro. Então, a família hoje ama essa cidade, né? Eles vêm sempre aqui e tal. E quando a gente puxa esse fio da história, a gente se depara com uma mentalidade que era a mentalidade de zelar pelo lugar onde as pessoas vivem. Sim. Não é? Vamos fazer isso aqui ficar cada vez melhor. E não tirar o que tem aqui e tchau. Né? Parece que isso é uma mentalidade que persiste, né? Mas que homens como Heleno Nunes e tantos outros que a gente tem visto aí, o Ayrton Rebelo, né? Outro homem de bem que está aí para contar essa história, e tantos outros que vocês verão no filme, foram pessoas que contribuíram para que nossa cidade possa ter história para contar. E olha que nós temos muitas histórias, né? Por falar em história, né, tem que aproveitar vocês que são os buscadores das histórias, né, do nosso município. Eu, como cidadão teresopolitano, nascido, criado aqui, apaixonado pela cidade, tenho uma percepção de que o nosso município começou a perder muito quando nós tivemos uma interrupção da linha paralela entre interesse público, né, e realizações públicas. Nossa cidade perdeu-se em um dado momento da história, né, nesse atrapalhar entre interesses privados e colocar em detrimento os interesses públicos de lado, em detrimento desses interesses privados. Vocês acham que o caminho foi esse mesmo? Nós vínhamos numa linha de crescimento com desenvolvimento a partir dessas políticas públicas, que o almirante ele não nos fazia política pública, né? Não eram políticas com interesses privados. Você acha que a cidade perdeu muito nessa interrupção dessa trajetória? O Brasil está perdendo, né, meu amigo? Esse parece que é um modelo que a gente está vivendo, né? E Teresópolis é um micro-organismo dentro desse modelo. Sim, nós perdemos, continuamos perdendo, né? Basta andar pela cidade. Mas... Sim, a gente está perdendo demais. A gente precisa que esses homens de bem, que os homens de bem da cidade, nós temos. Nós temos, né? Que eles cresçam. A gente precisa alimentar esse espírito, né? Eu acho que o trabalho como esse que a gente desenvolve, a gente já pôde ver isso experimentado. Claro. É um trabalho que aproxima as pessoas. Sem dúvida. Né? A gente já viu assim transformações nas famílias. Primeiro que a gente acaba cativando. A partir de começar da gente. Às vezes a gente cativa as pessoas mais do que a gente imagina com o nosso trabalho. A empolgação de vocês em a gente ganha um respeito, a gente ganha um respeito das pessoas incomensurável, que a gente desproporcional. Por exemplo, o seu Rosalvo Regadas. Sim. Né? O seu Rosalvo Regadas, eu fui lá, gastamos 2 horas de entrevista com ele. Ele contou, desabafou, falou do pai dele, que é o Joaquim, o JJ de Araújo Regadas, né? E tudo ele falou e tal, aí a gente foi, deu uma atenção para ele, colocamos ele no filme. E no dia do filme, né, eu fiquei rodando assim, no dia da estreia do filme, eu não fico parado, eu vou no escurinho lá, fico olhando, assim, tá chegando a hora que o cara vai dar entrevista, fico pertinho dele sem ele me ver e fico olhando assim a expressão dele se vendo. É aquilo que me paga, é aquela que é o retorno para mim, né? Ele não sabe que eu tô ali espiando ele, e com todo mundo, já sei, eu vou ali, já identifiquei o cara ali na sala de cinema. E aí eu observei que os olhos dele marejaram, assim, né? Sim. Né? E aí, tudo bem, aquilo foi um dado. Depois, quando ele morreu, a família dele me procurou saber onde é que eu estava para me avisar o custo que custar para me achar,
porque ele gostava muito de mim, a família é muito unida, e aí estava me procurando. E aí eu dei um DVD, assim, eu fiquei assustado com o retorno emocional. Mas aí, então, por que eu estou contando essa história? Porque o retorno emocional de um filme como esse, na autoestima da cidade, na hora que a cidade se dá conta desses valores, na hora que pinta alguém que o cidadão vê que é mal intencionado, que está indo por um caminho errado, o próprio cidadão, ele já coíbe, já não vai se incomodar com aquilo. Né? É o que a gente fala da fiscalização cidadã. Né? É uma forma de educar através da emoção, através do lúdico, através de uma coisa que é verdade, que a gente traz para a história. Né? Sabe, Anderson, a gente tem uma coisa que é uma noção, olha que coisa linda, né, que é a cidade. Hoje, nós estamos abraçados por um parque federal, Sim. por um parque municipal e por um parque estadual. Sabe o que significa? Que no mundo nós somos um corredor verde. Nós somos um corredor verde. Como poucos no mundo. Como poucos. Agora, essa ideia do cidadão, da pessoa pública, daquele que tem a possibilidade de reunir forças para fazer alguma coisa, se afasta um pouco e olha a cidade, Sim. Né? Não é complicado ver que espírito é esse que rege a nossa cidade. Né? Esse espírito está aqui, continua. Não é? Então, aos homens de bem, vamos fortalecer o espírito dessa cidade, que é o espírito do turismo, da recepção, né? O mais difícil do bem-estar. Nós já ganhamos do Criador, né? Que é uma cidade única. Exatamente, é o espírito do bem-estar. Claro. É uma cidade para o bem-estar. Vamos cultivar o bem-estar. Os nossos cidadãos não merecem o sofrimento que estão passando. Nós não merecemos um rio mal cheiroso. A gente não merece sombras de prédios e prédios e prédios e prédios e condomínios e condomínios. Um do lado do outro. Não é? Quando desce todo mundo, ninguém anda embaixo. Né? Então, ainda há tempo. Né? Tá destruído, mas ainda há tempo. Quer dizer, nós somos tão bem dotados de questões naturais, né? E estruturais, climáticas, enfim. É chover no molhado falar das nossas aptidões turísticas, mas a gente precisa de pessoas pensando também, claro, e executando bem. Agora vamos voltar para o filme. Como é que está a fase agora, nesse momento? Vocês estão na finalização já? Filmagens. Ainda em filmagens, entrevistas? Filmagens. Bastante. E assim, uma entrevista que vocês tenham destacado, assim, né? Eu sei que vocês já buscaram grandes comunicadores nacionais. Eu já estou sabendo de algumas. Que entrevista vocês destacariam hoje? Tem né? toda tem do Washington Rodrigues, do lá na Rádio Tupi. Nossa, um carinho por Terê. Lembrou do Barângelo, a feijoada do Barângelo. Eu adorava a feijoada do Barângelo. Aí a gente falou, olha, o Barângelo, né, Apalinho. Infelizmente, não tem outra feijoada e tal, mas assim, falando com carinho da cidade, sabe? As lembranças da cidade. O Apolinho, assim, nossa, recebeu a gente com carinho, muito legal. E aí a gente também está com os agendamentos daqui para frente, né? Porque a gente, primeiro a gente fez o levantamento histórico e fotográfico. Sim. Né? Então é a parte da pesquisa. E daí a gente tem uma assistente de produção fazendo todos os agendamentos das filmagens. E porque fica dependendo, marca aqui, marca ali. A gente está concentrado aqui nesse momento, né? Sim. E tem uma fase, essa fase que a gente está, é a fase em que a cidade fala. Né? Então, a gente dá voz à cidade. Então, por exemplo, a gente tem para agendar com os dentistas que cuidaram das bocas dos jogadores, de graça. Quer dizer, hoje tudo é cobrado, né? Os caras, os jogadores iam lá se tratar de graça. O jogador, você sabe que às vezes o cara é de origem pobre, não tratava dos dentes, e aí, enriquece de uma vez e fica bom de bola e tal, e o dente fica para trás, né? E aí os dentistas da cidade, daqui de Teresópolis, cuidavam desses caras. Né? Cuidavam dos jogadores. Tem algumas histórias. Isso a gente quer mostrar que esse é o que abraça, né? A seleção. Falando um pouco do nosso filme mesmo, assim, além, eu queria dizer que a gente tem os patrocinadores, a gente tem o apoio. As pessoas que apoiam. Então, a gente gostaria aqui de falar do apoio dos nossos patrocinadores, né? Além do apoio da TV Diário,
né, que está sempre acompanhando, pontuando, né, novidades do filme, etc. A gente tem um apoio aí, né, apresentando o filme, né? Primeiro, o Ministério da Cultura, que é um filme, nosso primeiro trabalho incentivado, né, uma responsabilidade, você ter lá uma verba pública para cuidar. Quer dizer, a gente acaba sendo um gestor público cultural, né? E com a responsabilidade é a mesma. E você tem que dar conta de cada itemzinho, nota de tudo, é tudo. Quer dizer, eu me sinto cidadão, eu me sinto orgulhoso de poder ter sido contemplado, né, merecidamente, porque foi um projeto bem aprovado, né? E aí oferecer à comunidade. Oferecer à comunidade. Então, público. a gente tem o apoio, né, da Alterdata. Patrocínio da Alterdata, apresentando o filme. O Supermercado Regina também, apresentando o filme. E temos o apoio, o copatrocínio da SEAT, temos o copatrocínio do Telesópolis Shopping Center, tem o apoio cultural do Sindicato dos Bancários e temos também ajudas de pessoa física, do imposto de renda também, né? Pessoa física faz um aporte do imposto de renda da lei e ajuda o filme. Então, fora isso, temos essas parcerias, né? Eu já falei da TV Diário. É bom até que as pessoas tenham essa informação que podem ajudar, né, através das leis de incentivo, produções culturais importantes. Como a gente está dizendo aqui, essa produção da seleção especificamente pode virar aí uma peça para ser trabalhada nas escolas, né? Eu acredito que seja até... Isso faz parte, inclusive, da contrapartida social. Da contrapartida, A gente tem lá pro MINC, a gente reserva um percentual de doação e de, inclusive, uma coisa interessante, né? O Vale Cultura, a gente tem que ter um produto, que no nosso caso é o DVD, que é o produto final do nosso filme. O nosso produto ele tem que ter alguma coisa para viabilizar sendo pago com Vale Cultura. O Vale Cultura está em R$50, então daria para comprar 2 DVDs, então está contemplado também. Acessibilidade, por exemplo, se a gente conseguir completar, não completamos tudo, tá? Todo o patrocínio, né, que a gente não fechou, a gente está precisando ainda para poder... Por exemplo, a gente ainda não fechou o patrocínio que contemple, por exemplo, a legendagem. A gente colocou lá, imagina o nosso filme em espanhol, inglês, português e francês. Português para atender a acessibilidade. Às vezes o cara é surdo, ele bota na legenda em português, ele vê, né? Francês, ou seja, é para o mundo esse filme, né? É uma coisa mundial. Então a gente teve o cuidado de colocar lá uma rubrica lá, no valor lá, para poder atender, mas não chegamos nela ainda, né? Ainda está em tempo da gente... Uma oportunidade para o empresário ou para a pessoa física que queira, já é um grande incentivo aí, já é um fomento a mais para essa produção que com certeza será histórica para o nosso município. Temos também agora, por exemplo, amanhã não, nesse próximo sábado, né, vai ter um evento lá no Várzea. O jogo beneficente. Vai ter um jogo beneficente que vai ter os amigos do Bebeto lá, vai ter acho que o Ricardo Rocha, vai ter o Adílio, vai ter alguns craques aí, veteranos, que vão fazer um jogo beneficente contra uma equipe formada da cidade. E nós vamos estar lá, 7 produções, vamos estar lá com câmera e tal, aguardando o povo que for lá ver, os saudosistas, né? Que levarem as suas memórias, as suas fotos com a seleção desse e de outros tempos. Alguma boa história. Quem sabe uma boa história de você, uma que você leve, não entre no nosso documentário. O nosso documentário é uma construção coletiva. Todo mundo vai poder estaremos lá, então. Vamos levar nossos DVDs uma quantidade para poder participar do sorteio também, né? Para contribuir com o sorteio. Enfim, é mais uma convergência nesse evento aí, né, esportivo-cultural aí, que parece que vai ser bem legal aí no sábado. A gente trabalha com memória e identidade. Então, quando a gente está falando do passado, a gente não deixa de mostrar o presente. Então, a gente está, contando uma história do passado, mas do ponto de vista do presente. Então, cidadão teresopolitano que encontrou com algum jogador, que tem a foto, que tem uma boa história, né, com a seleção, nos procure. Estaremos lá, 7 produções e o filme Teresópolis, a Casa da Seleção Brasileira de Futebol. Sábado, a partir das 14 horas, no Clube do Várzea. É isso aí, gente. Quero agradecer demais a presença de vocês aqui de novo, né? É sempre muito bacana entrevistar vocês, porque vocês têm muita história para contar, né? E é sempre bacana a gente levar muita informação, esse é o nosso objetivo aqui. Eu quero dar os parabéns pela ideia, pela produção, né? Pelo empenho de vocês, que a gente acompanha de perto realmente a empolgação de vocês em cada uma dessas entrevistas, em cada uma dessas pesquisas. E a nossa sociedade tem muito que agradecer à produção
de vocês, tem muito que agradecer a essa reunião, a esse empenho de vocês. A gente agradece e coloca, claro, o Grupo Diário à disposição. Isso aí. Obrigada. Até a próxima. Obrigado, gente. Bom, chegamos assim ao final de mais uma edição do Jornal Diário. Lembrando que